Sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra dois ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes dois ambientes você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Boa noite, pessoal. Sou a professora Nathalie e vou acompanhar vocês ao longo da disciplina de Física Geral Experimental 1. E o nosso primeiro tópico da aula será a descrição do movimento. Mas antes de tudo, deixe eu me apresentar para vocês. Eu sou a professora Nathalie. Eu sou formada em Física Licenciatura pela Universidade Federal da Grande Dourados, mestre e doutora em Educação em Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com um período de doutorado sanduíche na Universidade de Santiago do Chile. Pessoal, caso vocês tenham dúvidas, algo não fique claro, por favor, perguntem ao longo da aula, ali o chat está disponibilizado para vocês, e o Victor vai estar encaminhando as perguntas para ir respondendo ao longo da aula, certo? Então, hoje a nossa aula está organizada tanto no conteúdo teórico, em que eu vou apresentar para vocês alguns conceitos fundamentais da física. Posteriormente, nós vamos adentrar em alguns exercícios exemplo. Então, nós temos uma situação problema, nós vamos buscar relacionar um pouquinho ao nosso cotidiano, como que a física está presente. Então, quando nós pensamos na física, eu gosto muito dessa citação, que é do livro Graph, da USP, que ele diz assim: a física está aí perto de vocês, à sua volta. Um carro anda, um ventilador gira, uma viga sustenta. Por trás disso está a mecânica de cada coisa. Então, quando nós pensamos na física geral e experimental, nós estamos focando no estudo da mecânica, em que nós iniciamos ali descrevendo, como que um corpo se movimenta, para posteriormente entender como esse corpo se movimenta. Quando nós pensamos na física, ela está diante de tudo aquilo que está na nossa realidade, no nosso cotidiano. Quais são as metas de aprendizagem para a nossa aula de hoje? Então, inicialmente, apresentar as unidades de comprimento e tempo do Sistema Internacional de Medidas, de unidades, Conceituar a trajetória, a orientação da trajetória e origem e como descrever o movimento de um corpo que percorre uma trajetória conhecida. Definir a velocidade escalar e média instantânea, unidade de velocidade no Sistema Internacional e sua relação com a unidade usual, analisar o gráfico da velocidade em função do tempo para casos de movimento com velocidade e constante variável, determinar a propriedade da área como método de obter o deslocamento, compreender como ocorre a aceleração escalar e demonstrar como obter a aceleração a partir do gráfico de velocidade. Então, como nós podemos observar aqui, nós vamos estudar a física. Só um momento, pessoal, que eu vou arrumar aqui minha câmera para vocês me escutarem melhor. Então, aqui nós vamos estudar desde o início do movimento, com as suas primeiras descrições. Então, o que seria a trajetória, a posição, o que são as nossas grandezas físicas, nossas unidades de medida. E a partir disso, nós vamos aprender a descrever esse movimento, Então, o que acontece quando um corpo está em movimento? Como que é a trajetória descrita por esse corpo? Posteriormente, nós vamos adentrar ali no conteúdo de velocidade, Entender como que nós medimos a velocidade escalar média e a velocidade escalar instantânea. E, posteriormente, aprender a visualizar um gráfico da velocidade. Bom, e a física e eu? Quando nós pensamos na física, como que ela está relacionada ao nosso cotidiano? Então, desde os nossos primeiros passos, desde quando nós somos crianças, a física está no nosso entorno. Quando nós aprendemos a falar, segurar uma mamadeira, derrubar os brinquedos, destruir os enfeites de casa, os nossos primeiros passos, todas essas coisas estão associadas à física. Então, nós temos a física mecânica, que está associada ao movimento, que é aquilo que nós vamos aprender ao longo desses nossos 9 encontros. A física térmica, que está associada ao calor, temperatura, que são situações que estão presentes em nosso cotidiano.
Quando nós falamos da óptica, que também está associada aos fenômenos luminosos, o eletromagnetismo de aparelhos elétricos que estão associados ao nosso redor, os aparelhos eletrônicos, a eletricidade. Então, a física ela está presente em diferentes contextos da nossa realidade. E muitas vezes, quando nós vamos aprender a física, principalmente a mecânica, nós trazemos parte desses conceitos da nossa realidade para o nosso entendimento. Então, se nós falamos de força, por exemplo, velocidade, nós já temos um conhecimento prévio do que seria, né? Então, nós usamos muita velocidade quando nós falamos de quilômetros por hora, quando nós falamos também da temperatura, são conceitos que estão ali presentes no nosso dia a dia. Então, quando nós paramos para refletir a física ela é uma ciência que busca, né, compreender os fenômenos naturais por meio da observação, da formulação de hipóteses e da realização de experimentos. Ela identifica padrões da natureza, organizando-os em teorias, leis e princípios físicos. Só que esses princípios físicos, essas leis, elas possuem limitações. Então, a gente fala que são situações idealizadas, né? Então, quando nós estudamos a mecânica, nós associamos muito a situações idealizadas. Então, quando, por exemplo, nós falamos do experimento do Galilei, em que nós temos a queda livre dos corpos, nós associamos esse experimento a uma situação idealizada, né? Então, todas as leis que estão associadas à física também possuem as suas limitações. E nós vamos aprendendo isso ao longo da disciplina. Então, é importante nós pensarmos na física associada à nossa realidade, ao nosso cotidiano, e tentarmos trazer um pouco dessas nossas compreensões, né, da física, que nos cerca, para dentro da disciplina. E a mecânica, ela é uma área da física que nos permite associar com talvez maior clareza como que ela está presente no nosso cotidiano. Então, quando nós falamos da conservação de energia, da força, do movimento dos corpos, quando nós tentamos descrever esses movimentos, esses conceitos acabam estando associados à nossa realidade. Bom, para iniciarmos a nossa aula, eu coloquei um problema que nós ainda não vamos resolver, mas ele é um problema que nos vai fazer refletir um pouquinho quais os conceitos que nós vamos trabalhar ao longo da nossa aula de hoje. Então, o problema ele diz assim como enunciado: multa injusta ou erro de interpretação. Um condutor foi multado por excesso de velocidade ao passar por um radar fixo que registrou 108 km em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida era 100 km. Ele argumenta que saiu do pedágio, localizado no quilômetro 200, e chegou ao quilômetro 260 após 40 minutos. Portanto, a sua velocidade média seria inferior a 100 km por hora. Logo, não deveria ser multado. Além disso, ele afirma que o radar pode estar errado, pois seu velocímetro marcava cerca de 95 km pouco antes de passar pelo equipamento. Quando nós pensamos nesse problema, nós precisamos analisar quais são os caminhos para sua resolução. Então, aqui eu coloquei algumas perguntas para nós refletirmos. A velocidade média do condutor no percurso foi realmente inferior ao limite permitido? A velocidade média garante que ele não tenha ultrapassado o limite em algum instante? O velocímetro do carro mede a velocidade média ou instantânea? Como poderíamos usar unidades do Sistema Internacional de Medidas para analisar corretamente essa situação? Se você fosse o perito responsável pelo caso, quais grandezas físicas precisaria analisar? Então, quando nós pensamos nesse problema proposto da multa ser injusta ou não, ser uma falha, uma interpretação nossa, a primeira coisa que nós precisamos pensar é na velocidade. E a velocidade, ela está associada ao nosso cotidiano, certo? Quando nós falamos que eu saí daqui e cheguei a tal cidade e eu dirigi com uma média de 120 km por hora, né? Ou quando nós dizemos que o carro conseguiu atingir uma velocidade de 100 km por hora. Então, a velocidade média ela está associada a muitas situações do nosso cotidiano. Mas, além da velocidade média, nós também temos a denominada velocidade instantânea. E ambas precisam ser utilizadas para compreendermos se a multa, nesse caso, foi injusta ou foi um erro de interpretação.
Além disso, nós precisamos entender também qual é o sistema de unidade utilizado e qual o meu referencial em relação à locomoção desse nosso condutor. E todas essas respostas nós vamos encontrar ao longo da nossa disciplina. Grandeza física. Quando nós estudamos a física, um dos principais, e acho que um dos conceitos mais importantes que vão formalizar a física, e vocês vão utilizar tanto na física geral e experimental, quanto nas demais físicas ao longo do ano, da trajetória acadêmica de vocês, é a grandeza física. Então, a grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido por meio de um instrumento ou de um processo de medição. Para descrever quantitativamente os fenômenos da natureza, utilizamos números associados a unidades de medida. Um exemplo de grandeza física é a temperatura, a massa, o comprimento, a velocidade. Então, todas essas grandezas são grandezas que nós podemos determinar o seu valor a partir de determinados instrumentos de medida. Por exemplo, hoje eu poderia dizer que o local que estou gravando a aula com vocês, eu tenho uma temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius, por exemplo. Então, qual é a nossa grandeza? É a temperatura. Qual é o número utilizado para medir essa grandeza? O 25. Qual a nossa unidade de medida? Graus Celsius. Então, a grandeza física, ela sempre está associada um processo de medida, no caso, se eu gostaria de medir a temperatura, o nosso instrumento de medida é o termômetro. Há um processo de medição, então eu utilizei o termômetro para medir a temperatura que está fazendo nesse exato momento. Nós temos um número que vai descrever essa grandeza, que no caso é o 25, e a unidade de medida, que nesse caso seria o grau Celsius. Assim como se eu quiser saber a medida dessa mesa que eu estou apoiando meu celular e o notebook, né? Então, eu estou associando uma grandeza como comprimento. Então, como que eu posso medir o comprimento dessa mesa? A partir do instrumento de medida como uma trena, uma régua. E a partir disso, eu tenho uma unidade de medida associada. Então, nós teremos, por exemplo, 100 metros. 100 metros é muita coisa, né? 2 metros, 1 metro. Então, o 1 indica o nosso número, a grandeza é o comprimento, e a nossa unidade de medida é o metro. Assim como se eu quisesse saber a minha massa. Então, o nosso instrumento de medida é a balança. A nossa grandeza é a massa. O valor é um número, por exemplo, 60 quilogramas. Então, eu tenho 60 como número e o quilogramas como a nossa unidade de medida. Então, sempre que nós pensarmos em uma grandeza física, que nós vamos estudar várias grandezas ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros, nós precisamos então associar a um número e a uma unidade de medida. Então, nós temos um padrão, por exemplo, o comprimento, ele é nosso padrão. E quando nós pensamos na grandeza, precisamos associar um procedimento pelo qual eu consigo medir esse padrão. Então, como que eu posso medir o comprimento? Posso usar uma régua, uma trena. Independente do instrumento utilizado, é importante que esse valor possa ser expresso e ele siga um padrão, né? Então, que eu possa aplicar ele aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? E ele precisa ser aceito por todos os cientistas da área. Então, sempre que nós falarmos de grandezas físicas, nós precisamos associar, então, a grandeza ao número e a uma unidade. Além disso, nós também temos as grandezas fundamentais. As grandezas fundamentais, ou grandezas de base, são aquelas que não dependem de outras para serem definidas. Todas as demais grandezas são definidas como grandezas derivadas. Então, por exemplo, o comprimento, ele não precisa de outra grandeza para ele ser definido. Nós conseguimos medir ele a partir de uma régua, certo? A grandeza tempo, por exemplo, agora já fazem 18 minutos que nós estamos na nossa videochamada. Eu não preciso de nada além de um cronômetro para medir o período que está ocorrendo na nossa aula. Apenas o cronômetro é o suficiente. Agora, se eu quisesse medir o quanto que um carro tem por velocidade,
eu preciso de duas grandezas. Eu preciso da grandeza associada ao deslocamento, né, o tanto que ele se locomoveu, e uma grandeza associada ao tempo, o tempo que ele levou para se locomover. Então, quando nós falamos de grandezas derivadas, ela precisa de uma grandeza fundamental para que ela possa ser definida. E no caso, a velocidade, ela depende da nossa grandeza tempo e deslocamento, para que assim eu consiga definir o que é a velocidade, certo? Então, a velocidade, nós iríamos caracterizá-la como uma grandeza derivada. Além disso, nós também temos algo chamado como Sistema Internacional de Medidas. O Sistema Internacional de Medidas, ele é um sistema padrão e ele é utilizado mundialmente para garantir medidas precisas e comparáveis. Então, se eu quisesse medir a temperatura aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos ou qualquer outro país, nós teríamos um padrão, que é a nossa temperatura medida na escala Kelvin. E a partir desse padrão eu consigo fazer conversões. Aqui no Brasil nós temos graus Celsius, lá nos Estados Unidos nós temos os graus Fahrenheit, então eu consigo, a partir do meu padrão, que é o graus que eu tenho Kelvin, a minha unidade de medida, fazer essa conversão em outras escalas termométricas. Ou se eu medir o comprimento de um edifício, eu consigo medir e saber que em metros ele vai ter a mesma medida em outro lugar. Então, o Sistema Internacional de Medida, ele surge com essa intenção de nós padronizarmos as nossas medidas. Imagine se em cada lugar nós usássemos uma unidade de medida para massa e um instrumento diferente para medir essa massa, se não fosse padronizado. Ou se o comprimento aqui fosse, por exemplo, o tamanho do pé do nosso presidente, em outro país fosse o tamanho de uma régua, então nós não conseguiríamos ter um padrão. E isso acaba atrapalhando até no desenvolvimento de pesquisas, né? Então, como eu poderia desenvolver uma pesquisa aqui em outro lugar se os nossos padrões de medida fossem diferentes, né? Então, a importância do Sistema Internacional de Medida, ele surge com esse objetivo de padronizar as nossas medidas, né? Então, por exemplo, quando nós falamos de temperatura, algum tempo atrás, nós tínhamos várias escalas de medida, em torno de 300 escalas. E hoje nós temos 30 escalas padronizadas. Dentro delas, nós temos a escala Fahrenheit, a escala Kelvin e a escala Kelvin e a escala Celsius, né, que é a que nós utilizamos. Então, imagine como seria muito confuso para nós se nós tivéssemos mais de uma escala, né? 300 escalas, como que nós iríamos definir um padrão? Então, nosso Sistema Internacional de Medida, ele foi fundado em 1791, a partir de um encontro de pesos e medidas. Além disso, ele é baseado em 7 grandezas fundamentais, que é o comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Aqui vale uma atenção que quando nós falamos de corrente elétrica, o ampere, ele é escrito na unidade de medida com letra minúscula, certo? E o seu símbolo é a letra A com a letra maiúscula. Aqui no nosso slide, eu coloquei para vocês as grandezas derivadas, né? Então, nós temos a grandeza, por exemplo, volume, e metro cúbico, velocidade, distância dividido pelo tempo, né? Metros por segundo. Ali ficou segundos a menos 1, porque é metros dividido por segundos, certo? Força, massa vezes aceleração, pressão, força sobre a área, energia, força vezes a distância. Então, percebam que derivada é toda grandeza que vai surgir a partir das grandezas fundamentais que nós temos. Comprimento, tempo, a massa, a força, a energia. Então, ela se dá a partir de outras grandezas. Além disso, nós precisamos também estar atento ao prefixo, né? Esse aqui é muito importante porque nós utilizamos muito e vocês vão utilizar tanto aqui na nossa primeira física, que é a Física Geral Experimental, quanto nas demais físicas que serão cursadas ao longo da jornada acadêmica de vocês. E aí vem a minha dúvida, se vocês conhecem e compreendem como se utiliza as notações científicas, né? Caso vocês não compreendam, já deixem ali
um recado no chat para mim poder explicar para vocês. Então, o prefixo, ele é utilizado quando nós temos as nossas unidades derivadas. Então, por exemplo, nós temos lá o deca. Então, a 10 elevado a 1. O quilo, por exemplo, 10 elevado a 3. Então, no lugar, por exemplo, de eu escrever assim, que em 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros, 1.000 metros tenho 1.000 metros, eu vou colocar, então, que eu tenho 1 vezes 10 elevado à terceira. Então, no lugar de nós expressarmos um número grande por extenso, nós colocamos ele na notação científica, caracterizando assim o nosso prefixo. Aqui eu coloquei alguns dos prefixos que nós utilizamos, né, que são os principais e que vocês vão utilizar muito ao longo da disciplina. E nós temos os outros prefixos também, como o micro, que é 10 elevado a menos 6, que também são utilizados. Alguma dúvida até aqui, algo que vocês não tenham compreendido, por favor, deixem um recadinho no chat. Com relação às notações científicas. Então, a notação científica, ela é basicamente assim, nós temos um número muito grande. Por exemplo, eu tenho 1.000 e eu quero reduzir esse número. Então, nós vamos levar duas considerações. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Só um momento, tá, pessoal? Eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês como que nós utilizamos a notação científica. E como nós fazemos as suas adequações de acordo com cada número, desde quando nós temos um número muito grande, como também quando nós temos um número muito pequeno. A minha tela aparece para vocês. Victor, a tela está aparecendo certinho para os alunos? Eu vou fazer aqui nesse espaço para conseguir explicar certinho como acontece. Eu não sei se está aparecendo. Então, aqui. Então, quando a gente fala de notação científica, eu preciso primeiramente pensar que nós temos números extensos. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da minha letra. Por exemplo, eu tenho aqui o número 10.000, certo? E eu quero colocar ele na notação para que ele se torne um número menor. Então, o que eu preciso fazer? A notação científica, ela vai me dizer que esse número, nós chamamos ele de n, ele precisa ser igual a um número que precisa ser menor ou igual, eu não vou ter o menor igual, mas menor ou igual a 1, maior ou igual a 1, ou menor ou igual a 10. Então, ele não pode ser um valor como 0, mas ele também não pode ser um valor como 10. Então, como eu poderia expressar esse 10.000 de forma que ele seja um número menor que 10 e maior ou igual a 1? Imagine assim, eu vou colocar até de uma cor diferente. Que a minha vírgula está aqui atrás da última casa, do último zero do meu 10.000. E eu preciso andar com essa vírgula de modo que esse valor se torne menor do que 10. Se eu tirar essa vírgula daqui e colocar aqui, eu tenho 1.000, certo? Se eu andar mais uma casa, eu tenho 100. Andando mais uma, tenho 10. Ele não se adequa à nossa regra. Por quê? Eu preciso que ele seja menor que 10 e maior ou igual a 1. Então, eu vou andar com uma casa aqui. Andei. O que eu faço agora, prof? Então, nós vamos colocar o nosso Azinho ali, que é o 1. Aí, nós vamos colocar na base 10. Então, eu vou multiplicar vezes 10. Esse 10 é a nossa base. E o número que vem em cima desse 10
é o que nós chamamos de potência, para quanto que nós estamos elevando, é o nosso expoente. E esse expoente, ele é determinado pela quantidade de casas que nós andamos com a nossa vírgula. Então, perceba que aqui, ó, esse pontinho, ele estava atrás, certo? Da última casa, do nosso último zero. E eu vou andar com essa vírgula até que eu tenha um número menor que 10. Então, nós andamos, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então, eu falo que... Deixa eu ver se eu consigo inserir na fórmula uma equação aqui. Então, eu falo que eu andei 10 elevado à quantidade de casas que eu caminhei. Nesse caso, nós caminhamos 10, 4 casas. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 4. Na forma padrão, então, é assim que a gente coloca a notação. O N, que é o nosso número grande, a letra A, que é o valor que vai ser sempre menor que 10, maior ou igual a 1, o vezes a base 10 e o seu expoente. E esse expoente, ele pode ser um número positivo ou negativo. Vou colocar um ezinho aqui para a gente entender que é um expoente. Aqui, ó. Agora eu consigo inserir uma equação. Aqui. Então, ó, o nosso A é o número que eu vou colocar, que vai representar esse número grandão. Esse A precisa ser maior ou igual a 1 ou menor que 10. Aí, vou multiplicar por uma base, que a gente chama de base 10, e a quantidade de casas que eu ando é o meu expoente, que é essa letra E. Certo? Eu vou até colocar ele de outra cor para vocês, para chamar a atenção de vocês. Então, eu vou deixar em colorido as duas únicas coisas que nós vamos modificar, que é o nosso A e o nosso expoente. Então, toda vez que eu ando com a minha vírgula da direita para a esquerda, eu tenho um positivo, um número positivo. E todas as vezes que eu andar com a minha vírgula, deixa eu diminuir aqui para vocês. Aqui eu vou fazer outro exemplo. Todas as vezes que eu andar com a minha vírgula da esquerda para a direita, eu tenho um expoente negativo. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Na primeira situação, expoente positivo. Por quê? Vamos colocar aqui até um símbolo para nós nos atentarmos. Que eu andei aqui, ó, da direita para a esquerda. Vou colocar também de uma cor que chame a atenção de vocês. Então, eu andei da direita para a esquerda, expoente positivo. Vou colocar até um maisinho aqui. Agora, quando eu faço o caminho contrário, que eu vou andar da esquerda para a direita com a minha vírgula, o meu expoente é negativo. Vou colocar um menuzinho aqui para vocês. Isso que descreveria a nossa notação científica. Então, vamos tentar arrumar o outro número também. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Eu vou até mudar o número aqui no final para a gente pensar um pouquinho. Então, eu preciso que esse número aqui, ó, 0,004, seja um número menor que 10 e maior ou igual a 1. Então, eu vou andar com essa vírgulazinha aqui, ó.
Se eu andar com ela para cá, nada modifica. Eu continuo tendo um número menor que 0. Se eu ando com essa vírgula para cá, eu continuo tendo um número menor que 1. Porém, se eu trago essa vírgula para cá, atrás do meu 4, eu passo a ter o número 4. Ele atende a nossa propriedade? Ele é maior ou igual a 1? É um número maior ou igual a 1. E ele é menor que 10? É um número menor que 10. Então, eu posso colocar assim, 4. Corrigir aqui. Porém, agora eu preciso arrumar o meu expoente, certo? Nós precisamos fazer a alteração do nosso expoente. Mas agora, percebam, eu andei da esquerda para a direita com a minha vírgula. Então, eu não tenho mais um número grande que eu preciso reduzir. Eu tenho um número bem pequeno que eu preciso transformar em um número que seja maior que 1. Então, o que eu vou fazer? O meu expoente agora, ele não pode ser mais positivo, ele é negativo, porque eu estou andando da esquerda para a direita. Então, ele fica menos. E aí, nós contamos quantas casas nós andamos. Ó, saí daqui, atrás do 0. 1, 2, 3. Então, fica 4 vezes 10 elevado a menos 3. Conseguiram entender mais ou menos como é a nossa notação científica? Então, sempre que eu tenho um número muito grande e quero reduzir por um número menor, o meu expoente é positivo. Agora, quando eu tenho um número muito pequeno e quero colocar na notação, meu expoente é negativo. Então, tem duas formas de vocês lembrarem dessa regrinha. Número grande para um número pequeno, expoente positivo. Ou, quando eu ando com a minha casa, com a minha vírgula, da direita para a esquerda, positivo. Quando eu ando da esquerda para a direita, negativo. Ou, quando eu tenho um número muito pequenininho e quero transformar em notação, o meu expoente é negativo. Lembrando, esse expoente é a quantidade de casas que vocês vão andar após a vírgula, sempre, tá? Mas, e se eu tiver agora uma notação e eu quero agora multiplicar? Tenho multiplicação de notação científica, como eu resolvo? Por exemplo, preciso fazer operações com notação científica, prof, e agora? O que eu faço? Então, vamos supor que agora eu preciso resolver uma multiplicação. Aqui, ó. Tenho 3 vezes 4. Deixa eu arrumar aqui. 3 que vai ser multiplicado por 4. Vezes 10 a menos... Vou passar aqui. Vezes 10 elevado a 3. Como que nós resolvemos? Então, toda vez que eu tenho multiplicação de notação científica, como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar os meus expoentes aqui, ó, 3, vou multiplicar pelo 4, normalmente, tá? Vou multiplicar os nossos números. Vezes, vou repetir a minha base. Eu vou repetir a base 10. Repetir a base 10. O que eu faço agora com os meus expoentes? Abro ali o meu parênteses. Toda vez que é uma multiplicação, eu faço a soma dos meus expoentes. Então, eu vou somar 4 mais 3. Lembrando sempre de respeitar o sinal. Então, se eu tivesse menos 3, seria 4 mais menos 3. Então, fica 4 menos 3. Preciso sempre respeitar a nossa regra de sinal, não posso mudar ela, certo? Então, como que ficaria o meu resultado? Então, nós teríamos 3 vezes 4, 12. Resolvi ali a multiplicação. Vou repetir a base. E somos expoentes. 4 mais 3 dá 7. Então, eu tenho que fica 12 vezes 10 elevado a 7.
Então, se eu tenho multiplicação de dois valores que são grandes, né, que estão na notação, ou que são muito pequenos e estão na notação, eu vou somar os números, no caso 3 e o 4, e eu vou multiplicar os meus expoentes, certo? Multiplico os meus valores numéricos e somo os expoentes. Aqui, ó, vou até destacar aqui para vocês. Multipliquei o valor numérico, vou repetir a base. A nossa base, o nosso 10, ela sempre vai se repetir, nós não alteramos, tá? Então, somos números numéricos e somos expoentes, certo? Ah, Pro, mas e se nós tivéssemos uma divisão? O que acontece quando nós temos uma divisão? Então, agora, no lugar de eu multiplicar, eu quero dividir. Então, eu tenho aqui 6, quero dividir por 2. E eu vou colocar aqui nossos expoentes. E aqui nós temos uma divisão, certo? O que eu vou fazer? Então, primeira coisa, vou dividir os nossos valores numéricos. Dividir os valores numéricos. O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou repetir o primeiro expoente. E vou subtrair pelo expoente que está lá no meu denominador. Então, como que vai ficar? Tenho 6 dividido por 2, né? Tenho o número 6 dividido por 2. O que eu vou fazer? Vou pegar os meus expoentes e vou subtrair. Então, eu tenho 6, vou dividir o 6 pelo 2, que dá 3. E vou pegar o 4, que é o primeiro valor da minha notação, vou repetir, e o segundo eu vou subtrair. Lembrando, sempre vou repetir o sinal, vou respeitar o sinal. Então, se, por exemplo, aqui eu tivesse menos 3, aí eu vou colocar aqui, ó, 4 menos 3. Aí eu teria uma soma. Mas o sinal sempre precisa ser respeitado. Por favor, não esqueçam de respeitar o sinal quando vocês façam as contas com notação científica, certo? Bom, deixa eu voltar aqui. E aqui nós colocamos o resultado. Então, 4 menos 3 dá 1, certo? Então, se eu tenho divisão, eu vou seguir dessa forma, é uma subtração. E quando eu tenho multiplicação, é a soma dos expoentes. Tenho valores de multiplicação com notação científica, sempre vou seguir a mesma regra. Se é multiplicação, eu vou multiplicar os meus valores numéricos, mas os meus expoentes da nossa base eu somo. Se eu tenho divisão, eu vou dividir os valores numéricos e os meus expoentes, que é aquele número pequenininho, ao lado da base 10, eu vou subtrair, certo? Alguma dúvida até aqui? Algo que não esteja claro? Mas, Pro, e se eu tenho, por exemplo, uma soma? Quando eu tenho soma, eu preciso que as minhas notações sejam a mesma, meus expoentes sejam o mesmo valor. Se ele não estiver com o mesmo valor, faço a correção. Então, se eu fosse uma soma, aqui no lugar de uma multiplicação, eu preciso que os expoentes sejam iguais, tá? Então, daí eu somaria os valores numéricos e repetiria a minha base. Então, aqui nada aconteceria com a minha base. Se fosse uma soma, certo? Se fosse subtração, a mesma coisa. Subtrai os valores numéricos e repito a base, certo? E se for uma potência, se eu tivesse isso aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui.
elevado a 3. O que eu faria? Aí, nesse caso, posso fazer um número com um valor negativo também. Só vou terminar esse aqui, daí eu faço com vocês, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um M, eu só vou arrumar aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 vezes 10 elevado a 3 elevado a 3. Como que eu resolvo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o meu valor numérico. Repito o meu valor numérico, por exemplo, 3. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Repito o meu valor numérico e vou multiplicar os meus expoentes. Tá? E daí eu teria 3 vezes 10 elevado a 9. Pro, e se eu tenho um número negativo? Vou fazer aqui para vocês também. Então, se eu tenho, por exemplo, 6... Vou fazer aqui desse lado, deixa aqui para mim. Então, se eu tenho, por exemplo, 6 vezes 10 elevado a 4 menos 5, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 5. Vou dividir o 6 pelo 2, e aqui, ó, eu vou carregar o sinal. Eu não mudo o sinal, tá? O sinal eu preciso carregar respeitando as regrinhas. Então, se eu tenho 6 vezes 10 elevado a quarta, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 6 pelo 2, seguindo as regrinhas da mesma forma, não faço alteração. E o meu expoente, o que eu faço com ele? Respeito o sinal. Eu vou seguir a regra, que é a subtração, mas eu vou respeitar o meu sinal. Então, se eu tenho menos 5 aqui, eu vou continuar usando o menos 5. Então, vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3. Vou repetir a base e aqui eu faço a correção. Então, vai ficar 4, menos com menos dá mais 5. Então, arrumo aqui. Respeitei o sinal? Nós sempre vamos respeitar o sinal. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a nona, tá? Sempre respeitem o sinal, pessoal. Em hipótese alguma, façam alteração do sinal. Respeitem eles e trabalhem com os sinais. Menos com menos dá mais. Continuem trabalhando com os sinais. Levem ele para a equação. Esse menos é da nossa propriedade. Se eu tenho divisão entre notações, o meu expoente debaixo do meu denominador, ele vai subtrair o meu expoente do numerador. E o que eu fiz? Eu só carreguei o sinal. Então, eu continuo respeitando a regra e carrego o sinal. Se fosse uma multiplicação, prof, eu continuo respeitando o sinal. Então, se aqui eu tivesse uma multiplicação, aí aqui é diferente, eu tenho mais, né? Porque na multiplicação eu tenho mais. Então, o menos 5 com o mais da minha equação fica menos. Aí, o meu expoente aqui seria menos 1. Certo? Então, sempre carrego o sinal e vou trabalhar com as minhas operações dentro dessa regra dos sinais. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Conseguiram entender como que nós fazemos quando o sinal é negativo, quando o sinal é positivo?
parar aqui o compartilhamento. Qualquer dúvida vocês vão mandando no chat, que daí eu vou resolvendo com vocês, tá? Não guardem as dúvidas, aproveitem agora para tirar o máximo de dúvidas possíveis. Então, quando nós associamos a grandeza, é importante entender a notação científica, ela faz parte, nós vamos usar muito. Lembrando sempre das operações, lembrando que se nós temos um número grande, nós reduzimos. Se eu tenho um número pequeno, eu organizo essa numeração para que ela seja um número dentro da notação científica. Número muito pequenininho, coloco na notação expoente negativo. Número muito grande, coloco na notação, aí eu tenho expoente positivo, tá? Então, vocês escolhem a regra que se adequa melhor a vocês, que vocês entendem com maior clareza. Pode ser pensando no número muito grande, coloquei na notação expoente positivo, ou se eu estou andando da direita para a esquerda, expoente positivo. Andei da esquerda para a direita, expoente negativo. Ou um número muito pequenininho, coloquei na notação, número menor que 1, coloquei na notação, vai ser um número com expoente negativo, certo? Então, damos continuidades aqui, tá? Então, agora nós vamos começar a estudar um pouquinho da mecânica, que é outro tópico muito importante quando nós falamos ali dos primeiros estudos da mecânica e da nossa física geral. Movimento e uma trajetória conhecida. Aqui nós vamos começar a aprender a descrever um movimento. Então, na mecânica, nós aprendemos a descrever um movimento para entender posteriormente como um corpo se move, o que faz com que um corpo se mova, né? E aí nós começamos a associar as forças e as suas interações. Mas aqui no primeiro momento, nós vamos estudar como descrever um movimento, certo? Posição. Posição é uma definição muito importante. Caso vocês tenham dúvida, pode mandar ali no chat que nós vamos tentando sanar todas as dúvidas. Geralmente, nós confundimos um pouquinho com posição e trajetória, mas vamos tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis aqui. Posição é o local onde um corpo se encontra em relação a uma referência. Então, vamos imaginar lá no nosso primeiro exemplo. Ele fala que ele sai do quilômetro 200 e chega a 260. Quem que é a nossa origem? O quilômetro 200. E qual a posição que ele passa a ocupar? Quilômetro 260. Então, a posição é o local onde aquele corpo se encontra considerando a nossa origem. Se nós pensarmos numa linha reta, veja aqui no nossa imagem. Nós temos a origem, pensando no eixo X, é o 0. Se o meu corpo desloca para a direita positivo, deslocou para a esquerda negativo. Então, a origem é o nosso ponto de referência. Imagine numa partida, numa disputa de corrida de carro. O ponto onde eles saem, né, para começar a correr, é a nossa origem. E aonde ele se encontra a partir de 10 minutos é a posição. Né? Então, a posição ela sempre vai ser medida em relação a uma origem. E quando eu tenho a variação da posição, é o que nós chamamos de deslocamento, que é a minha posição final menos a inicial. Se eu fosse pensar no nosso exemplo do condutor que levou a multa, ele saiu de 200 e chegou a 260. Então, quanto ele se deslocou? 60 quilômetros. Então, a posição ela sempre se dá em relação a uma trajetória, certo? Trajetória. E é aqui que surge a dúvida. A trajetória é o caminho percorrido por um corpo durante o seu movimento, considerando um referencial. Ela responde ao conjunto de todas as posições ocupadas pelo móvel ao longo do tempo. Veja, não estou falando de uma posição específica. Nós estamos falando de todas as posições que aquele móvel vai ocupar ao longo de uma trajetória. Imagine vocês caminhando na praia. Quando nós caminhamos na praia, não fica nossas pegadas na areia? Então, cada uma daquelas pegadas é a nossa posição em relação ao local que nós saímos para caminhar. E a trajetória é todas aquelas pegadas que foi ficando na areia ao longo da sua caminhada. Então, posição é em relação a um referencial e aquela posição que ele ocupa naquele momento. A trajetória é o conjunto desses pontos, dessas posições ocupadas ao longo do tempo. Essa trajetória pode ser curvilínea, parabólica, pode ser reta,
mas a posição ela sempre se dá em relação a uma trajetória. Então, aqui na imagem, eu coloquei, por exemplo, um avião soltando uma determinada carga. Eu diria que a trajetória é esse caminho descrito por cada posição ocupada por essa carga. Já a posição é esse pontinho da carga descrito aqui. Então, a trajetória é toda essa curvatura, com todos os pontos que compõem esse caminho percorrido pelo nosso objeto, certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, lembrem, trajetória é todo o caminho, é o conjunto de pontos. Lembra quando vocês estão caminhando lá na areia? A trajetória são todos aqueles pontinhos, pegadas que vocês vão deixando ali na areia. E já a posição é cada pegada na areia, certo? Posição de um corpo que percorre uma trajetória conhecida. Então, nós dizemos que quando um corpo percorre uma trajetória conhecida, sua posição pode ser determinada por uma única medida, que nós chamamos de espaço. Então, imaginem assim, nós temos que o trem, ele se desloca ao longo do trilho, né? Então, independente de cada parada que esse trem vai fazendo, ou o metrô, cada parada que ele faz é minha posição. Mas perceba que essa posição, ela está sendo realizada dentro de uma trajetória conhecida. Então, eu sei que esse meu metrô, ele vai sempre estar, esse meu automóvel vai estar sempre se deslocando no trilho do metrô, né? Ele não vai sair para outro caminho. Ou se nós pensarmos num carro ao longo de uma estrada, eu sei que o meu carro, ele está se deslocando nessa estrada, ao longo dessa trajetória, e essa trajetória é conhecida, é a minha estrada. Então, quando eu conheço a minha trajetória, eu não estou trabalhando com coordenadas desconhecidas do eixo X, Y, Z, eu estou trabalhando dentro de uma coordenada já conhecida. E aí nós falamos da questão da única medida chamada espaço, né? Porque eu vou determinar essa trajetória do meu corpo dentro esse espaço do meu corpo, tanto que ele se deslocou dentro de uma trajetória conhecida. Então, aqui, ó, nós temos aqui o deslocamento, né, na imagem. Ele sai de um ponto A, de um ponto O, e chega a um ponto P. Eu tenho uma trajetória conhecida, que tá ali, ó, determinada pela minha seta. E aqui, ó, o espaço, tanto que ele se deslocou aqui. Então, o espaço, ele é a distância medida da onde o corpo sai até onde ele chega, né? A minha posição ocupada, a minha posição final ocupada por esse corpo. Então, assim, conhecer a nossa trajetória permite localizar o corpo por meio de uma única coordenada. Eu não vou trabalhar com várias, X, Y, Z, eu vou trabalhar com uma única, por exemplo, o eixo X, porque eu sei que ele está se deslocando ao longo de uma coordenada já definida, conhecida, né? Então, um carro que se desloca numa linha reta, eu já sei a trajetória que ele vai se deslocar. Um trem que se locomove pelo trilho, né? Eu sei a trajetória que ele vai se deslocar, eu sei a origem, e nós sabemos a posição que ele vai ocupar em cada uma das paradas, né? Então, uma forma de nós pensarmos, né, numa trajetória conhecida é pensar no trilho do trem. Eu conheço essa trajetória, sei que o meu trem vai se deslocar ao longo desse trilho, e a posição de origem é, por exemplo, a primeira plataforma. E a outra posição que ele vai ocupar é a próxima plataforma que ele vai fazer a parada. E aí, sabendo o ponto que ele está saindo e o ponto que ele chegou na segunda parada, eu consigo definir o espaço, né? O tanto que ele se deslocou. Continuando aqui, então. Quando nós começamos a falar de posição e trajetória, nós começamos a trazer outros mecanismos para compreender, descrever esse movimento. Então, nós já sabemos descrever o movimento em relação à posição que ele ocupa dentro de uma trajetória conhecida. Agora, nós conseguimos descrever a velocidade escalar média e a velocidade escalar instantânea desse meu corpo. Então, a velocidade escalar média, ela é definida como a razão entre a variação da posição escalar dividida pelo tempo, né? O tempo que ele levou para se deslocar. Então, imaginem que vocês vão se deslocar de Maringá até uma cidade vizinha.
Não consigo pensar em uma cidade no momento. Mas vamos supor que a distância dá 80 quilômetros. Então, eu saio de Maringá, que eu vou chamar meu ponto origem, e chego até essa cidade, que é 80 quilômetros de Maringá. Vamos supor que é a distância de Maringá a Campo Mourão. Então, nosso ponto origem, Maringá. Nossa posição final, Campo Mourão. Eu sei que ele se deslocou nesse intervalo, uma posição inicial, menos a posição final, menos a inicial. Então, todo esse deslocamento de Maringá a Campo Mourão é o meu espaço, tanto que ele se deslocou, certo? E o tempo que eu levei para sair de Maringá a Campo Mourão é o nosso tempo de deslocamento. E aí nós conseguimos determinar a velocidade, que é o tanto que eu ando pelo tempo que eu levo. Isso seria a nossa velocidade escalar. Percebam que aqui nós não estamos falando de direção nem de sentido. Nós estamos apenas falando de posição, trajetória. Então, aqui nós não vamos estar trabalhando ainda com sinais positivos e negativos. Nós estamos falando apenas da velocidade escalar. Nós vamos começar a pensar em sentido e direção quando nós falarmos de vetores. Tá? Então, aqui no momento, a gente não está pensando em sentido e direção, apenas o tanto que ele se deslocou pelo tempo que ele levou, certo? Então, aqui, eu saí de Maringá, cheguei a Campo Mourão, certo? É o tanto que ele andou. O tempo que eu levei nessa minha trajetória de 80 quilômetros é o meu tempo. Vamos supor que eu levei 2 horas para um dia de trânsito para chegar a Campo Mourão. Então, eu vou pegar 80 quilômetros e vou dividir pelas minhas 2 horas. Eu posso dizer o quê? Que a minha velocidade média foi de 40 quilômetros por hora, certo? Então, a velocidade escalar média, ela está relacionada a toda a minha trajetória. Ela não vai perceber se em algum momento eu acelerei, se em algum momento eu precisei frear. Isso não vai importar nesse movimento. Agora, quando a gente fala da velocidade média escalar, eu não estou pensando nos momentos que o meu carro ele está indo mais rápido ou mais devagar, não. Ele só vai levar em consideração o todo, o meu movimento como um todo, né? Desde o momento que eu saio de Maringá para Mourão, que é o meu destino final, e o tempo que eu vou levar como um todo, né? Agora, quanto nós queremos ver naquele instante, aí eu estou falando de velocidade escalar, estão utilizar o velocímetro do carro. Sabe quando você está dirigindo e você olha para ele? Aí eu estou falando de velocidade instantânea. Aí é no instante. O instante que eu estou medindo. Naquele instante, eu estava com 90 km por Campo Mourão. E o tempo que eu levei para realizar esse deslocamento. Agora, a velocidade escalar instantânea, eu estou pensando naquele instante. Vamos supor que eu estou dirigindo e eu vejo criança passando na rua e eu freiei com tudo. Antes, em que eu comecei a frear, eu estava com 40 km por hora. Aí a minha velocidade instantânea. É naquele momento, antes de eu começar a frear, eu estava com a minha velocidade de 80 km por hora. Agora, a velocidade média é todo aquele percurso que eu vou percorrer, para sair de Maringá até Campo Mourão. Um fator muito importante quando nós pensamos em velocidade escalar média é que muitas vezes nós usamos quilômetros por hora, né? E aqui tem um erro na minha imagem. E eu quero passar para metros por segundo. Então, quando eu quero converter de quilômetros por hora para metros por segundo, ó, estou saindo de quilômetros por hora. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Tá aparecendo meus slides para vocês. Vou fazer aqui uma correção no seguinte. Então, quando eu quero sair de quilômetros por hora para metros por segundo, então eu tenho um valor lá em quilômetros por hora. E eu preciso saber o quanto que eu tenho em metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir
Então, se eu saio veja a nossa setinha. Estou saindo de quilômetros por hora, estou indo para metros por segundo. Eu faço uma divisão. Agora, se eu saio de metros por segundo e vou para quilômetros por hora, aí eu vou multiplicar por 3,6. Igual aqui no nosso exemplo. Eu tenho que o meu carro estava se deslocando a 36 quilômetros por hora. E eu queria que esse meu carro chegasse ali. Eu queria saber o quanto que ele estava em metros por segundo. Aí, nesse caso, eu vou dividir 36 por 3,6 e eu consigo ter esse valor em metros por segundo. Agora, se eu tivesse 10 metros por segundo e quero passar para quilômetros, aí eu multiplico por 3,6. Certo? Vou parar agora de compartilhar. Depois eu mando para o Victor essa correção aqui para vocês, tá? Voltando ali para os nossos slides. Outro ponto importante aqui, também precisa de bastante atenção. Caso vocês tenham dúvida, por favor, vão mandando ali no chat para nós. Gráfico da velocidade. Então, nós conseguimos também ter um gráfico chamado da velocidade, o gráfico da velocidade. Vejam aqui que nós temos no eixo Y a velocidade em metros por segundo. E lá no nosso eixo X eu tenho tempo. Então, o que eu posso dizer? Que a minha área do gráfico, ela é o nosso deslocamento. Por que a área do gráfico é o nosso deslocamento? Voltamos aqui para a nossa equação. A nossa velocidade, ela é o tanto que eu ando pelo tempo que eu levo. Então, eu posso dizer ali, que nosso deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. E se nós olharmos para o nosso gráfico, o que nós temos ali no gráfico? Se eu penso ali, como que eu calcularia? A área da base vezes a altura. Quem é a área da minha base? Tem o tempo vezes a minha altura, velocidade. Então, eu teria o meu deslocamento. Então, todas as vezes que nos for dado um exercício em que eu tenho um gráfico da velocidade, eu preciso saber o deslocamento, nós vamos usar a área desse gráfico para calcular o deslocamento. Muitas vezes, nós não vamos ter um movimento constante. Muitas vezes, nós vamos ter um período que ele acelerou, um período que ele andou um pouquinho mais devagar. Então, nessas horas, eu vou desmembrar o meu gráfico, eu vou fazer um exercício desse com vocês. Vou desmembrar o meu gráfico para poder calcular a minha velocidade média, tá? Então, a área do gráfico, ela expressa para nós a área do deslocamento, todas as vezes que nós temos um gráfico de velocidade, certo? Conseguiram entender até aqui? Alguma dúvida? Bom, posteriormente, nós vamos falar um pouco da aceleração escalar. A aceleração escalar nada mais é do que o que eu quero saber o quanto que a minha velocidade vai variar dentro de um intervalo de tempo. Então, todas as vezes que o meu corpo ele se deslocar, eu não estou conseguindo ver meus slides, mas para vocês está aparecendo? Toda vez que o meu corpo ele está se deslocando a uma certa velocidade e ele está variando essa velocidade dentro de um intervalo de tempo, eu estou falando da minha aceleração escalar. E a minha aceleração escalar ela é dada pelo tanto que eu vario a velocidade dividido pelo meu tempo. Eu vou acompanhando aqui no meu slide. Então, a aceleração escalar é o tanto que eu me desloco dentro de um intervalo de tempo. Então, é a minha velocidade final menos a minha velocidade inicial. Então, percebam ali, eu tenho a minha velocidade final, 70, menos 10, 60. Então, eu variei 60 metros por segundo no tempo de 12 segundos. Então, qual a minha aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado. Se a minha velocidade aumenta, a aceleração é positiva. Se a minha velocidade diminui, a minha aceleração é negativa. Por quê? Imaginem assim, eu tô com muita urgência, quero chegar a um destino muito rápido. O que nós fazemos? Pisamos no acelerador. E a minha velocidade, ela começa a aumentar. Então, ela sai de 40 e chega, por exemplo, a 60, 80 km por hora.
Aí eu tenho uma aceleração positiva. Agora imagine que eu estou dirigindo e eu vejo um obstáculo e eu preciso frear. A minha velocidade vai acontecer o quê em relação à velocidade que eu tinha anteriormente? Ela vai diminuindo. Aí, nesse caso, eu tenho uma aceleração negativa, tá? Então, a aceleração escalar, eu quero nada mais que saber a taxa de variação da minha velocidade dentro do intervalo de tempo conhecido. Bom, lá no slide, eu vou compartilhar com vocês de novo, nós temos um exercício. Eu quero resolver eles com vocês. Até aqui, ficou alguma dúvida? Nós vamos voltar para o problema também. Até aqui, vocês possuem alguma dúvida, algo que não ficou muito claro? Ficou alguma dúvida em relação à posição, trajetória? Qualquer coisa, mandem no chat que eu vou respondendo para vocês, tá? Aqui, o que nós já fizemos, eu vou resolver um exercício com vocês, tá bom? Que é o nosso problema inicial. Eu vou voltar e vou compartilhar minha tela para conseguir resolver o exercício com vocês. Então, ó, eu vou parar os slides e eu vou compartilhar a tela com vocês para resolver esse exercício. Vocês vão me notificando se está aparecendo para vocês certinho. Victor, aparece a tela para vocês, a minha tela compartilhada? Perfeito, então. Então, vamos lá para o nosso problema. O que nós tínhamos ali? Tem um condutor, ele foi multado por excesso de velocidade porque ele passou por um radar fixo. E esse radar registrou que ele estava a 108 km por hora em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida era 100 km por hora. Ele nos dá duas informações muito importantes. Ele fala que ele saiu do pedágio no quilômetro 200. Então, se ele saiu do pedágio no quilômetro 200, nós conseguimos pensar na nossa origem. Então, a nossa origem, o nosso S inicial, ele é o 200 quilômetros, certo? Essa é a minha origem. Porém, ele fala que quando o radar mediu, ele estava no quilômetro 260. Então, a minha posição final é ali o nosso 260 quilômetros, certo? Então, o que eu tenho? Que o tanto que variou o meu espaço, né? Qual a trajetória que ele percorreu, qual a posição, o espaço total, né, percorrido por esse carro, eu vou determinar. Então, aqui, ó. Posso falar que meu ΔS é o tanto que ele andou, é a posição final, menos a inicial. Que nesse caso, então, é 260 menos 200. Então, eu sei que ele rodou 60 km por hora, certo? Então, eu já sei a distância que ele percorreu ao longo dessa trajetória conhecida. Uma trajetória conhecida, correto? Então, aqui nós já temos o tanto que ele andou. E aí, ele alega, né, que a velocidade dele, a velocidade média dele foi inferior à permitida. Não foi 108 km, então não seria justo ele levar essa multa. Primeira coisa que nós precisamos fazer, eu preciso que tudo esteja na mesma unidade, né? Lembre que a unidade de medida nós temos quilômetros por hora e metros por segundo. Então, ali eu tenho minutos e quilômetros. Eu preciso que tudo esteja uniforme, nas mesmas unidades de medida. Então, eu preciso fazer a conversão do tempo. Então, eu vou transformar 40 minutos em horas. O que eu sei? Que em 1 hora eu tenho 60 minutos. Então, em X horas, eu tenho 40 minutos. Nós vamos fazer a regrinha de 3. Então, é 60 vezes X, dá 60X, vai ser igual a 40. Então, o meu X vai ser 40 dividido por 60. Simplificando, então eu vou cortar o zero que eu tenho do 40 e do 60, e eu vou ficar ali com 4 sobre 6. Posso dividir os dois por 2,
e nós vamos ter ali, então, 2/3. Ok, agora eu já tenho ali, deixa eu diminuir um pouquinho para a gente conseguir colocar todos os dados. Então, aqui eu já sei o quanto que ele tem em horas. Então, 40 minutos é igual a 2/3 de 1 hora. Ok, já consegui colocar quilômetros, sei as horas, e a gente vai calcular, então, a velocidade média. A minha velocidade média vou botar aqui para vocês conseguirem enxergar. Velocidade média vai ser igual, então, ao tanto que ele se deslocou pelo tempo que ele levou. Certo? E isso vai ser igual aqui, os meus 60 quilômetros, dividido por 2/3, que eu transformei ali os 40 minutos em horas, né? Vou colocar aqui embaixo, então, como que vai ficar. Bom, todas as vezes que nós temos uma divisão com fração, eu vou repetir o primeiro número, porque 60 é a mesma coisa de eu ter 60 dividido por 1, certo? 60 dividido por 1 é 60. E aqui, 60, eu vou multiplicar. Então, toda vez que eu tenho fração dividido por fração, eu repito a primeira e faço o inverso da segunda. Como assim o inverso? Se o 3 estava no meu denominador, ele passa a estar no numerador. E o que estava no numerador passa a ficar no denominador. Então, eu vou multiplicar 60 por 3 e aí eu vou dividir por 2. Então, 60 por 3, 180, dividido por 2, vai ficar igual a 90. Realmente, a velocidade média dele estava inferior à máxima permitida. Porém, agora vale uma atenção. Quando nós estamos falando de radar fixo, nós estamos falando da velocidade escalar instantânea, naquele instante. Então, mesmo que a velocidade média desse carro seja de 90 km por hora inferior, a velocidade média ela não consegue determinar para nós os momentos que ele estava acelerado ou os momentos em que ele precisou pisar no freio, que a velocidade foi menor. Então, como o radar ele mede a velocidade naquele instante poderia ocorrer desse nosso carro, nosso veículo, estar realmente a 108 km por hora. Por esse motivo, o argumento dele não seria válido, certo? Então, aqui nós conseguimos aplicar alguns dos conceitos que nós estudamos ao longo da aula. O primeiro deles é posição, né? Nós pensamos na posição em relação a uma trajetória conhecida. Tínhamos o ponto de origem e a posição final. Conseguimos trabalhar com a velocidade média, né? Que nós tínhamos ali, que ele se deslocou num período de 60 quilômetros, num período de 40 minutos. Trabalhamos com as nossas grandezas, comprimento e tempo, e conseguimos fazer uma mudança de unidade. Então, eu saí de minutos e fui para horas. E analisamos também a velocidade média e a velocidade escalar. Nós analisamos que a velocidade média ela está associada a toda a trajetória e a velocidade escalar ela está associada, a velocidade instantânea escalar está associada àquele instante em que o carro estava com aquela velocidade. Então, é quando nós olhamos ali no velocímetro. Certo? Alguma dúvida até aqui? Posso dar continuidade? Então, acho que dá tempo de resolver mais um probleminha. Temos 2. Se eu não conseguir resolver, posteriormente, qualquer coisa eu resolvo na próxima aula. Bom, aqui em nosso exemplo, ele está nos dando um gráfico. É um exemplo lá do livro que eu quero resolver com vocês. Eu vou explicar ele e se der tempo eu consigo resolver. Nós temos mais 6 minutinhos de aula.
Sim, consigo aumentar a tela aqui, gente. Só não consigo, na hora da resolução, aumentar a tela. Então, percebam aqui. O exercício diz que nós temos dois veículos, o veículo A e o veículo B, que percorrem uma mesma estrada e estão em um dado instante lado a lado, com a mesma velocidade. Quando, por conta de um perigo à frente, acionam os freios. Então, percebam, eu tinha uma velocidade a 18 km e eu vou a 18 metros por segundo e eu vou acionar o freio. O que isso significa? Que a minha velocidade final ela vai ser menor que a minha velocidade inicial. O gráfico da figura mostra o comportamento da velocidade. Então, ó, aqui na origem, coladinho com o nosso eixo Y, é onde eles saíram. E aqui, ó, no ponto de 4 segundos e 3 segundos, é o local que eles conseguiram chegar, né? É o tempo que eles chegaram. Então, percebam que a velocidade zerou, ó. Quando ele chegou em 4 segundos, ó, eu tô na origem, tô em 0. Então, não tenho velocidade. A mesma coisa ali pro nosso ponto B. Até o instante que cada um dos veículos para. Então, não tenho mais velocidade. Desde o instante que os freios são acionados até a paralisação total deles, o deslocamento dos veículos foram iguais. O veículo A se desloca 9 metros a mais que o veículo B. O veículo B se desloca 18 metros a mais que o veículo A. O veículo B se desloca 72 metros. O veículo A se desloca 54 metros. Então, nós vamos analisar a situação e tentar resolver esse exercício com um gráfico. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou analisar, que ambos iniciam com uma velocidade inicial que é 18 metros por segundo. Então, eu sei que a minha velocidade inicial é 18 metros por segundo. E isso vale para os nossos dois veículos, certo? Aí, eu sei que o meu veículo B, vou colocar como VB, ele chegou ali no instante de 3, t igual a 3 segundos. E o meu veículo A, ele chegou ali no instante de t igual a 4 segundos. Então, quando o meu veículo B tinha como velocidade final 0 metros por segundo, ele estava no instante de 3 segundos. Quando o meu veículo A estava no velocidade 0 metros por segundo, nós tínhamos um instante de 4 segundos, certo? E aí, nós precisamos lembrar que, quando eu tenho um gráfico da velocidade, a minha área do gráfico descreve o meu deslocamento. Então, nesse caso, a área do nosso gráfico, que descreve ali um triângulo, né? Ele nada mais é do que o nosso deslocamento. Então, a área de um triângulo nada mais é do que base vezes altura, dividido por 2. Para o nosso veículo B, quem é a nossa base? 3. Vou fazer 3, que é o tanto que ele tem de tempo, vezes 18, tudo isso dividido por 2. Então, 3 vezes 18, nós vamos ter ali 54, dividido por 2 vai ser igual a 27 metros. O veículo A, ele tem como a base ali 4 segundos. Quanto ele se deslocou? 18 metros. Tudo isso dividido por 2. Então, nós vamos ter ali 72 dividido por 2, que vai ser igual, então, a 36 metros. Mas eu quero saber quantos metros a mais o meu veículo A se deslocou em relação ao meu veículo B. Eu preciso fazer essa comparação para conseguir resolver o meu exercício. Então, nós vamos ter que o meu deslocamento vai ser, então, meu 36 menos 27. E nós vamos ter que foi uma diferença de 9 metros. Então, o meu veículo A, ele andou 9 metros a mais que o meu veículo B. Então, seria ali a nossa alternativa B. E
como que nós resolvemos pela área do gráfico, certo, pessoal? Então, deixa eu finalizar aqui. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que todos vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Lembrando